A paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos mais uma vez reunidos para louvar, adorar o Senhor nosso Deus. Nós vamos hoje mais uma vez transmitir esse culto. Hoje o nosso culto é de ensino da palavra. Agradecer aos irmãos que já estão aqui presentes. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos ao Senhor e começarmos o trabalho dessa noite. Logo após essa oração, nós estaremos cantando louvores ao Senhor nosso Deus. Nossos irmãos, nossas irmãs do conjunto eletrônico estarão aí nos conduzindo com o momento de louvor congregacional. Oremos. Querido Deus, eterno e soberano Pai, te adoramos, Deus da glória, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Meu Deus, nós em nome de Jesus nos apresentamos a Ti mais uma vez. Nós estamos no Teu santuário, viemos buscar a Tua presença, buscar a Tua face. Pedimos que o Senhor nos receba diante de Ti, Pai. Oramos e pedimos a Tua bênção em favor de todas as pessoas que estarão conosco também, cultuando nesta noite, todas as famílias, pelos Teus filhos que aqui estão, pela equipe, ó Deus, técnica, que nos apoia neste momento tão importante. Paizinho querido e amado, nós pedimos que o Senhor Deus receba-nos diante de Ti, ó Pai, como um sacrifício agradável e aprazível perante a Tua presença. Pai amado e santo, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos louvando ao Senhor nosso Deus com os hinos da harpa cristã. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Maravilha. Abraçar você que já está conosco. Muito obrigado por estar cultuando conosco. Deus abençoe. Que Deus lhe conceda muita graça. Daqui a pouco nós temos uma ministração bíblica aos nossos corações. Nossos irmãos com oportunidade. Hino de 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau,
de 545. 545. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. 547. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Dessa terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei
Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Nós estamos muito alegres, graças a Deus, pela disponibilidade do Ministério de Louvor da nossa igreja, nossos irmãos, né? Irmão Willy, irmão Rafael, irmão João Vitor, irmão Anderson, irmã Raquel, irmã Gabriela. Que Deus abençoe vocês, Deus retribua grandemente pelas grandes colaborações na obra de Deus, especialmente num momento igual esse, né? Momento em que nós realmente estamos muito carentes, muito necessitados do apoio de todos os obreiros. Nós vamos agora fazer uma leitura na palavra de Deus. Os irmãos que aqui estão, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra. Nós vamos ler segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Segundo livro de Reis, capítulo de número 7, do versículo 1 ao 20. É um texto longo, eu vou ler bem rapidamente, para nós não tomarmos muito tempo, porque eu vou refletir nesse texto. Eu queria, assim, se eu pegar só o versículo isolado, eu vou deixar você bem contextualizado na história bíblica que aqui nos é relatado. Segundo livro de Reis, capítulo de número 7, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Todos que estão aqui já encontraram? Maravilha? Amém? Isso. Aí vocês vão fazendo a leitura aí, silenciosa, né? Diz assim a palavra do Senhor. Disse Eliseu, Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém... E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? E se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carro e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, este leproso à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e veste e foram e os esconderam. Então voltaram à entrada em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para com os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse ao seu servo: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então o tomaremos vivo e entraremos na cidade. Então um dos servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que já ficaram aqui do resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois,
2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de veste, de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram o rei. Então o rei saiu, e o povo saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor nosso Deus. E puseram o rei à porta ao capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poder-se-ia fazer isso conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim sucedeu, porque o povo atropelou ele à porta, e ele morreu. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar pedindo que Deus abençoe a sua gloriosa palavra nos nossos corações. Que Deus nos ajude também, que nós compreendamos melhor a sua palavra, e que possamos também entender o seu plano para conosco. Vamos orar pelas famílias que sofrem neste momento, famílias que estão chorando, estão de luto pela perda de entes queridos que partiram para a eternidade em razão desse vírus que assola o mundo inteiro. Vamos apresentá-las a Deus. Vamos apresentar também ao Senhor os nossos médicos, enfermeiros, psicólogos, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, assistentes sociais, todos os que trabalham na área da saúde. Vamos apresentar também os operadores de segurança pública, que trabalham diuturnamente nas ruas. Eles precisam da nossa oração, precisam da nossa cobertura espiritual, para que Deus use de misericórdia para com cada um deles. Eu peço a sua oração, você que está aqui na igreja, e também aos irmãos que estão em seus lares. Oremos. Soberano e eterno Deus, bendito Papai, neste momento, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome na beleza da tua santidade. Ó Deus querido e eterno, lemos a tua bendita e poderosa palavra. Rogamos que o Senhor abençoe a tua palavra em nossos corações. Por favor, nos ajude para que nós a compreendamos cada vez mais. Nos dá da tua graça para vivermos segundo a tua palavra. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, para que sejamos capazes de superar, meu Deus, todos os obstáculos a uma vida em santidade, a uma vida dedicada ao Senhor. Paizinho querido, neste momento nós oramos pelas famílias que estão enlutadas, aquelas que perderam suas famílias, seus entes queridos, aliás, para esse vírus tão mortífero, tão mortal, esse Covid-19, que o Senhor Deus visite cada família neste momento, em qualquer lugar deste país, onde elas estiverem. O Senhor seja ali por conforto, por consolo, estende as tuas mãos poderosas para suprir-lhes as necessidades. Nós oramos também pelos profissionais de saúde, meu Pai, pelos médicos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Oramos também, meu Deus, pelos assistentes sociais, pelos psicólogos, pelos farmacêuticos, por todos que compõem o quadro de saúde do nosso país. Que a bênção do Senhor seja com eles, a tua proteção seja com eles. Abençoe também os operadores de segurança pública, que estão nas ruas todos os dias, nas delegacias. Paizinho querido, que a tua mão potente, soberana, esteja sobre a vida deles, de maneira que a sua proteção, meu Pai, seja, ó Deus querido, uma constante na vida de cada um. Deus eterno e santo, nós oramos neste momento e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Graças a Deus. Maravilha. Poder sentar os irmãos que aqui estão. E nós agora vamos para mais um momento de louvor, antes da ministração da palavra. Hoje nós convidamos as irmãs aqui da igreja que fazem parte do conjunto para serem as nossas adoradoras dessa noite. E elas estarão adorando o nome do Senhor nosso Deus, né? Estarão adorando o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Eu fiz um sinal aqui que a turma está bem tranquila lá, esquecendo aqui da parte tecnológica, né? Mas acontece, é normal, né? Vai dar tudo certo. Então, passa os microfones para elas aí, irmãos, para elas já estarem adorando o Senhor nosso Deus. Amém? Tem um ali? Isso. Glória a Jesus. Nossas irmãs louvando a Deus. Depois nós estaremos ministrando a palavra. Cumprimento os irmãos com paz do Senhor. Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo todo o tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona te conserta.
Glória a Deus. Deus abençoe nossas irmãs, que Deus continue dando-lhes graça, né, para continuar fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Eu quero aqui dar a nossa saudação carinhosa aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, né, e agradecer aí a companhia, a presença do irmão Adriano, da irmã Jussara, irmã Lindina. Ó, irmã Lindina, que bom, maravilha, Deus abençoe a irmã Lindina. A irmã Raimunda Gama, ela disse: pastor, a mamãe está aí, dá um abraço para ela. A senhora agora me fez lembrar de um negócio interessante. Eu dando essa saudação aí, né, lembrei daquele tempo que aqui acho que vocês não acompanharam não, mas eu ainda acompanhei ainda, apesar de não ser idoso, mas ainda ouvi a Rádio Nacional, né, que mandava aquele: dá uma saudação para quem está lá em São Miguel da Cachoeira, e por aí vai. Um abraço para a irmã Raimunda Gama, o irmão Antônio Gama, né, e a irmã Abidã, sua mamãe. Também a nossa saudação à irmã Dinorá, irmão Juvan, irmã Jovelina, irmão Oscar Júnior, o Juscelino Moraes, a Lúcia, a irmã Sônia, Valdete, Creuza, o Pedro, o Ronaldo, a irmã Geolindo, irmão Wilton, irmã Ismara, irmão Ananias, irmã Simoneide, irmão Biratã, irmão Adriana, irmão Flávio, Síndila. Deus abençoe a irmã Síndila, né? Um abraço aí para o Benício, né? E para o irmão Júnior, né? Que maravilha, Deus seja engrandecido pela vida de vocês, pela irmã Maria Monteiro, irmão Domingos, irmã Fernanda Souza, irmão Miguel, irmã Valdete e outros irmãos que acabaram também de chegar para estar conosco. Deus abençoe a cada um de vocês aí pela carinhosa presença, cultuando a Deus conosco aqui nesse momento de louvor e adoração ao Senhor, que é claro, totalmente diferente dos trabalhos regulares da nossa igreja, né? Agora é normal nesse período de anormalidade, né? Meus irmãos, nós agora vamos trazer uma breve reflexão na palavra de Deus, e eu vou lançar mão, obviamente, do texto que nós lemos do segundo livro de Reis, do capítulo 1 ao capítulo 20, fazendo algumas reflexões. Espero que
esteja contribuindo assim para um elevo espiritual seu, da sua família, de todos nós que aqui estamos, né? Esse texto traz o relato de uma história muito interessante, onde nós vemos pessoas que eram excluídas da sociedade em razão de um mal que sofriam, que era a lepra. E esses dois homens leprosos, mesmo doentes, mesmo excluídos, sem poder se misturar com a população, né, com a sociedade, eles foram instrumento de Deus para o cumprimento fidedigno de uma profecia vaticinada por Eliseu, quando os hebreus se achavam sitiados, estavam passando fome, de uma maneira que as famílias já não tinham mais o que fazer. E Eliseu foi o homem de Deus instruído para vaticinar que logo a seguir Deus estaria trazendo a solução dos problemas. E a solução do problema foi trazida exatamente pelo inimigo, né? O que era veneno agora tornou-se a cura. Aquilo que era um perigo tornou-se a solução, né? O bálsamo, né? O refúgio. Porém, para isso foram dois leprosos que foram instrumentos de Deus para solucionar o problema daquele povo no momento crítico. Nós também estamos vivendo um momento muito delicado. Estamos como que sitiados, né? Não por um exército de uma nação inimiga, mas por um vírus invisível. Nós não vemos a olho nu, mas que ataca ferozmente. E dependendo das circunstâncias, pouco se pode fazer. Mas é em meio a essas dificuldades que nós vemos o agir de Deus. É quando as nossas forças elas se tornaram incapazes de realizar qualquer feito, é que entra o milagre de Deus nas nossas vidas. Eu sei que todos nós concordamos que enquanto nós vivermos nesta terra que Deus nos deu, nós teremos muitas lutas. Essa é uma delas. Já houve outras no passado e eu acredito que outras também virão. Às vezes elas são pequenas, mas às vezes são monstruosas, como essa que estamos vivendo. O próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, ele disse em João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, enquanto a nossa vida existir, que nós estivermos palmilhando sobre a face da terra, é fato que nós teremos momentos ruins, nós enfrentaremos dificuldade. Entretanto, o eterno Deus nos diz para que nós tenhamos bom ânimo, para que nós sejamos ativos na fé, que sejamos capazes de conviver com Ele, acreditando nele, que Ele é a providência para tudo na nossa vida. Eu digo também que ninguém tem as condições de se dar o luxo e dizer: na minha vida eu nunca tive e eu nunca vou ter nenhum problema. Por mais que seja abastado, por mais que seja economicamente bem, fisicamente sadio, mentalmente equilibrado, mas independentemente de qualquer que seja a circunstância, ninguém tem esse luxo, ninguém pode se dar ao luxo de dizer que nunca sofrerá qualquer problema, porque isso é impossível em razão de um fato muito simples, de sermos humanos, e como humanos nós estamos sujeitos a toda a intempérie da vida. Eu quero aqui nessa minha singela reflexão, a partir desse texto,
trazer aqui algumas sugestões, algumas reflexões, que eu creio, e eu acredito que você também crerá, que são oportunidades que nós mesmos podemos provocar para acontecer um milagre na nossa vida, para que um milagre se estabeleça. Que tipo de milagre? E eu digo a você, o maior milagre na vida de uma pessoa não é os bens materiais, não, o maior milagre é ele crer em Cristo Jesus, o Senhor, como único e suficiente Salvador. Esse é o milagre dos milagres, porque esse é o plano de Deus para nós, é que nós creamos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas nós, como seres humanos, temos as nossas necessidades e, obviamente, nós precisamos de um milagre na nossa vida. E eu queria aqui trazer algumas reflexões a partir desse texto, para que nós possamos assim meditar e, quem sabe, crescer na fé ainda mais. Eu digo que para que a gente tenha um milagre de Deus na vida, o caminho para esse milagre passa pelo fator da aprendizagem. Neste caso, aprender a ouvir a voz de Deus. Porque quando se trata de milagres, nós estamos tratando de algo sobrenatural. E se é algo sobrenatural que tem que acontecer na nossa vida, o que nós queremos que venha de Deus e não do diabo. Nós queremos que venha do Senhor e não do inimigo das nossas almas. Então a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Quando Deus está falando conosco, quando Ele está nos dizendo algo para nós. Quem sabe você já tem ouvido Deus falar inúmeras vezes. Deus já tem chegado até você através da instrumentalidade dele, seja pessoas, sejam momentos, seja reflexões. Quem sabe agora, nesse momento, Deus já tem trazido promessas maravilhosas para a sua vida, mas você não aprendeu a ouvir a voz de Deus. O que é ouvir a voz de Deus? É quando nós ouvimos a Deus e nós compreendemos que é Deus e nós acionamos a nossa fé dizendo: eu creio nisso que Deus está me falando agora. Observe o texto. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Ele deveria ouvir a palavra. O rei deveria estar atento, o chefe de estado deveria estar atento ao que Deus iria dizer. Ele disse: olha, assim diz o Senhor. Ou seja, o Senhor quem estava falando. Quantas vezes Deus fala conosco e nós não damos a mínima? E Deus está falando conosco todos os dias através da sua gloriosa palavra, através dos acontecimentos, através da própria natureza. Nós somos provocados pelo Espírito de Deus para estarmos atentos à voz do Senhor nosso Deus. Ele diz: olha, a este tempo, ou seja, nesta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. Aí um capitão, comandante da guarda, vamos dizer que ele era o chefe da casa militar, né? Era o de ordem do governador. Acontece que ele não deu crédito. O camarada não tinha os ouvidos atentos à voz de Deus. Não sabia se Deus estava falando ou não. Então, olha a resposta dele. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poder-se-ia fazer isso? Ou seja, uma dúvida foi trazida a lume. Uma dúvida foi colocada diante do homem de Deus. Ainda que se abra todas as janelas dos céus, que chova alimento, esse problema não vai resolver. Quem sabe você está vivendo isso. Você está vendo a sua família sofrer, os seus negócios também a pique, as suas forças se esvaindo, e você olha para um lado, para o outro, e não tem saída.
E você pode ser tentado, quem sabe, dizer: a minha vida não tem solução, eu estou ferrado, nunca mais serei uma pessoa como era antes. O sofrimento parece que vai ser agora a minha companhia constante. Acalme o seu coração, para que haja milagre na vida da pessoa. É preciso aprender a ouvir a voz de Deus. É preciso compreender que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Deus não age na seara da dúvida. Deus não anda na esteira da dúvida. Nós precisamos compreender que Deus, Ele ama quando nós acreditamos nele. E especialmente quando as nossas forças são incapazes. Quando todo recurso que temos é insuficiente. É nesse momento que o Deus eterno, bendito, gracioso, entra em ação para nos abençoar. Deus continua falando conosco hoje, assim como falara através dos profetas. O escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Deus continua falando conosco agora através de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Nós precisamos compreender que Deus existe e que Ele está sentado no trono do universo. Quem comanda o mundo é Deus. E eu digo mundo não como sistema pecaminoso, não como modo de vida pecaminoso, mas o mundo como em si. Tudo que há neste planeta está sob a regência de Deus. E nós precisamos aprender, esperar e confiar nele. Precisamos para isso ouvir a palavra de Deus. Lembra do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 26, versículo 16 do livro de Atos, Cristo falou com ele diretamente a respeito do seu ministério. Ele disse assim, levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo, em um momento de prova, em um momento de enfrentamento, de confronto, quem sabe tendente a fraquejar, como nós podemos em dado momento da vida, baixar a guarda e nos entregar totalmente ao desânimo. Mas Cristo apareceu a ele e disse assim, olha, foi lá em Atos capítulo de número 9, levanta, fica de pé, porque eu apareci para ti, te levantei como ministro, para tu ser instrumento meu. Tu vai falar do que já tem visto e ainda das coisas que eu ainda vou te mostrar. Deus nunca deixou de falar conosco, e Deus está falando conosco agora. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Deus vem falando conosco há anos, dizendo, convertei-vos e vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Em mim vocês encontrarão descanso para vossas almas. Mas nós, pouco, temos ouvido a voz de Deus, porque não aprendemos a ouvir a sua voz. Deus pode estar falando com você nesta noite. Deus pode estar provocando você nesta noite. E o que Deus quer neste momento para que haja um milagre nas nossas vidas? É que nós aprendamos a ouvir a sua palavra. Agora, como nós ouviremos essa palavra? Nós ouviremos essa palavra quando lermos a Bíblia Sagrada. Ouviremos essa palavra quando tivermos a coragem, a paciência e a humildade de ouvir o pregador da palavra. Mas nós queremos que Deus fale conosco sem nós pararmos para ouvi-lo. O pobre do capitão teve um infortúnio de duvidar, e essa dúvida lhe custou muito caro, porque custou-lhe a própria vida. Outra coisa, para que nós sejamos assim agraciados por um milagre de Deus na nossa vida, é preciso que a gente saiba tomar também decisões.
A gente vive tomando decisões todos os dias, sabia? Todo dia a gente toma decisão, não é isso, irmã Dieres? Todo dia a gente toma decisão. Decisão de fazer isso, fazer aquilo outro e tudo mais. Os leprosos tomaram uma decisão significativa nas vidas deles. Vejam só a vida deles, como estava. Uma vida já assim, bem maltratada, né? Uma vida como excluídos da sociedade, em razão da doença que sofriam. E não só a doença, a discriminação também. Quem quer viver no mesmo quarto, estando sadio com o leproso? Principalmente naquela época que não tinha cura. Então eles estavam numa situação esdrúxula da vida, um infortúnio da vida, mas tomaram uma decisão que foi uma decisão histórica na vida deles, uma decisão que supriu não somente as necessidades pessoais, mas que salvou uma nação. Uma decisão a partir da empatia, a partir do amor e também do desvencilhamento de toda e qualquer ganância pessoal. Observe aqui, se dissermos, estava ele na porta da cidade, o inimigo sitiando a cidade, ele disse, olha, se dissermos, entraremos na cidade, versículo 7, há fome, e nós vamos morrer aí na cidade, se ficarmos aqui também morremos, agora nós vamos lá para o meio do arraial. O arraial de quem? O arraial inimigo, o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se todavia nos matarem, o que pode acontecer conosco? Morrer, porque nós vamos morrer de qualquer jeito. Mas eles tomaram a decisão. E sabe o que acontece? No crepúsculo, foram até o arraial. Deus usou a pisada deles, usou o caminhar deles, para fazer com que os sírios ouvissem o quê? Um grande exército vindo. Imediatamente conjecturaram, né? O governo de Israel contratou, o rei de Israel contratou exércitos egípcios e outros mais para vir contra nós. E saíram em disparada, deixando tudo para trás. Quando os leprosos chegam, está tudo à vontade. Eu sei que você está aí na sua casa, mas dá para você dar um glória a Deus aí? Estava tudo livre, roupas, alimentos, bebidas e até joia. Imagina o camarada, irmão Rafael, leproso, aí botando um anelzão chique no dedo, doente, acabava assim, isso aqui é meu, é providência de Deus, né? Colarzão, todo, a pele saindo do couro, saindo, mas ele ali todo muito bonito. Uma atitude que resultou em bênção, bênção para eles e bênção para a nação. Outra coisa que eu digo para vocês é que o caminho para essa bênção, para esse milagre na nossa vida, ele passa não somente por ouvir a voz de Deus, pela decisão, mas passa pela coragem, meu filho. Você sabia que Deus não gosta de pessoas covardes? Eu fico imaginando aqui, Samuel, uma coisa interessante. Quando Jesus foi ser preso, a dor que Jesus sentiu. Qual foi a grande dor que Jesus sentiu? Uma das. Não foi só a dor do chicote, não foi só a dor da humilhação. Não, ele sentiu a dor de ver os seus amigos frouxos. Os discípulos que deveriam estar com ele no momento crucial não estiveram. Todos o abandonaram. Um fugiu para um lado, para o outro. O que era mais incisivo foi ele quem o negou por 3 vezes. Imagine a dor. Eu vou dizer uma coisa para você: não tem coisa que dói como a dor da ingratidão, uma dor por uma covardia, por uma traição. Imagine também como ele se sentiu olhando para o amigo Judas Iscariotes.
que com um beijo o traiu. Uma dor horrorosa. E os discípulos, frouxos, correram. Irmãos, nós, para poder termos um milagre na nossa vida, nós também precisamos ter coragem. É preciso ter coragem. E esses leprosos, eles nos dão uma lição de coragem. Depois de tomar a decisão, o que eles falam? E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Sírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carro, ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos amorreus e o rei dos egípcios para virem contra nós. A coragem destes homens foi o suficiente para Deus fazer um milagre na vida dele. Muitas vezes nós deixamos de receber uma bênção, talvez em um grande negócio, em um futuro melhor para o filho, em uma tomada de decisão para um curso, porque somos frouxos, porque nos falta coragem. Nós precisamos dizer para Jesus: Jesus, eu preciso ter coragem, e a coragem que eu tenho deve ser uma coragem para fazer o bem, uma coragem que Deus é enaltecido através dela. Eu não estou falando da coragem do virgulino lampião lá, não é essa que eu estou falando, não é aquela coragem de brigar de faca, os dois amarrados às camisas, né, e gladiar os dois aí, não. Estou falando é de coragem para ouvir a voz de Deus, é de coragem para tomar uma decisão ordenada por Deus, é coragem para ter iniciativa dentro de um padrão que Deus estabelece para nós. Tem gente que tem coragem de testemunhar de tudo quanto é ruim, testemunha de música mundana, de tudo, enfim, na terra, mas não tem coragem de falar de Jesus. Se alguém disser que ele é crente no meio do povo, ele já vai fugir imediatamente. Ele quer receber a bênção de Deus, mas ele não quer o Deus da bênção. Falta-lhe coragem para testemunhar, coragem para tomar iniciativa. Esses leprosos agiram exatamente o contrário, foram corajosos. Foram ou não foram? Foram corajosos. Você já imaginou você ir num acampamento de um exército que sitiou o seu país? A capital do seu país está sitiada. Então vamos lá, se morrer, morreu, se viver, viveu. Como Deus é maravilhoso. Eu amo o Senhor, porque essa é uma fé, eu diria que ela é sobrenatural, né? Mas a fé sobrenatural, ela só vem até nós quando nós apresentamos a nossa fagulha de fé como pessoa humana. E eles assim foram, e Deus os abençoou. Outra coisa é que, para que haja um milagre na nossa vida, exige-se também um coração capaz de compreender as necessidades alheias. Precisamos compreender também que os outros precisam. Os outros também precisam. Não posso ser a ganância, sou eu, né? Só vem a mim, só me encher. Não, a gente precisa ter um coração empático. É preciso ter um coração que é capaz de compreender as necessidades do nosso semelhante. Eu louvo a Deus aqui da nossa igreja. Nosso trabalho não é grande, é pequeno. A nossa comunidade não é grande, é pequena. E o trabalho social que nós fazemos não é grande, é um trabalho pequeno. Mas é um trabalho pequeno feito com muito amor, com muito carinho. Toda a igreja se dispõe, um dá uma ajuda daqui, outro dá acolá, e vai suprindo a necessidade daqueles que mais precisam. Não estou enaltecendo a nossa igreja, não. Eu estou dando apenas um pequeno exemplo, porque nós poderíamos fazer muito mais. O que fazemos é pouco, mas nós precisamos ter um coração para que o milagre aconteça na nossa vida, ter um coração capaz de compreender as necessidades alheias. Olha aí o versículo 8 a seguir, presta atenção. Chegando, pois, este leproso à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata e ouro, vestes, e foram e esconderam, e então voltaram de novo,
e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Eles encheram a pança, usaram joia e roupas, ainda levaram para esconder, para comer e vestir depois. Mas aí quando eles entram na outra tenda, depois a ficha cai, ó. Coração empático, coração sensível, coração capaz de compreender a necessidade alheia. Então disseram uns para os outros: nós não estamos fazendo bem não. Esse dia é dia de boas novas e nós estamos calados. Estou colocando aqui da maneira mais compreensível. Se nós ficarmos aqui até de manhã, pode nos acontecer algum mal. Então vamos agora e vamos anunciar na casa do rei o que nós encontramos. Aqui tem comida para todo mundo, aqui tem suprimento para todo mundo, gente. E sabe o que acontece? Eles, é verdade, ó, sumiram e foram avisar. E bateram na porta e anunciaram ao mensageiro, e o mensageiro foram e anunciaram ao rei a boa nova. Que coisa boa! A gente tem que proclamar a boa nova. Tem algo bom na sua vida? Estou falando para você fazer publicidade daquilo que você é, não. Porque Deus também não se agrada disso. A Bíblia diz que quando nós doarmos com a mão, a outra não pode saber. Ou seja, tudo que nós fazemos, temos que fazer de maneira para Deus, que só Ele tem acesso. Tem muita gente fazendo doações, mas tira fotinha com a pessoa. Vai para cá. Não tira foto com pessoa que você está doando cesta básica não, para não constranger a pessoa. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não fica tirando foto com as pessoas que você doa roupa, doa camisa, doa calça, doa. Não faça isso não. Você quer fazer uma doação abençoadora, uma boa nova abençoadora? Doe sem ninguém saber que você está doando. Quer fazer um jejum especial? Eu estou falando que é culto de ensino. Culto de ensino. Quer fazer um jejum que tenha valor perante Deus? Levanta de manhã, toma seu banho normal, faça a sua higienização, mantenha a sua aparência como se tivesse alimentado, ore ao Senhor e jejue naquele dia sem dizer para ninguém que você está jejuando. Esse lance de dizer, eu estou indo para o monte, vou fazer um jejum em seu favor. Vai para cá, conversa para boi dormir. Jesus diz que o jejum ele é secreto. A oração especial é aquela secreta. É claro que tem uma oração que nós fazemos ela aqui socialmente na igreja. Oramos aqui durante o culto. Estamos aqui também aberto, em mar aberto nas comunicações, através do Facebook, transmitindo o culto, e aqui nós oramos, intercedemos pelos irmãos, porque estamos todos nós cultuando, mas tem um momento de consagração que é nós e Deus. Então, doações, jejum, orações, se faz secreto para Deus. Estamos vivendo esse negócio, essa questão do vírus está até mudando muito isso daí, né? Tem gente consagrada, gente mais Deus do que Deus. O sangue de Jesus tem poder. Nós precisamos ter um coração sensível para atender às necessidades das pessoas, mas não podemos expô-las ao ridículo. Não podemos expor elas como pessoas altamente carentes. Não é assim que faz. Nós ajudamos aquele que precisa, sem olhar quem que está precisando. Esses leprosos, eles foram solidários. Eles compreenderam que o seu país precisava daquele suprimento. Eles compreenderam que a nação deles estava vivendo um momento extremamente delicado e que o que eles encontraram era uma boa nova, e essa boa nova precisava ser anunciada. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu me lembrei do meu sobrinho agora, lembra do Igor? Dizia assim, deixa eu falar, né? Ele falava isso. Deixe-me dizer uma coisa para você. Você tem uma coisa boa dentro de você, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Você tem uma coisa boa dentro de você, é o Evangelho. O Evangelho é uma boa nova. O seu país precisa de boa nova. Você tem condição de dar uma boa nova para alguém. Você tem condição sim de ajudar alguém, mesmo com o pouco que nós temos.
Nós precisamos de um milagre, mas o milagre passa também pela nossa capacidade de compreender as necessidades ali. E para nós já estamos chegando ao final. Todo milagre também, ele só é construído a partir de uma fé inabalável no Senhor. E essa fé inabalável em Deus, ela não passa por recorte da sua palavra, ela não passa por fragmentos da sua palavra, ela passa pela sua própria palavra, completa, como ela é, e não os pedacinhos, e não aqueles micros pedaços da palavra. A fé inabalável no Senhor e na sua palavra é um caminho de construção para um grande milagre na vida de uma pessoa. Observe o que ele disse aqui, ó. O que Eliseu fala? Eliseu diz assim, ó: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Eliseu estava dizendo, ó, Deus agora está falando. Quem está falando é Deus. Quando você abre as Sagradas Escrituras, você está ouvindo Deus. É Ele quem fala. Quando você duvida no que a palavra fala, você desonra quem está falando. Quer saber? Vou fazer uma comparação aqui bem racionalzinho. Se você disser uma história para alguém, alguém disser bem na sua cara, dizer assim, olha, você está mentindo, isso é conversa para boi dormir, eu não creio em nada disso, você vai se sentir honrado ou desonrado? Obviamente você vai se sentir desonrado, a não ser no momento de brincadeira, de descontração entre amigos, né? As pessoas estão conversando ali de maneira descontraída, e um fala, não acredito em você não, isso é conversa. Mas um momento de seriedade, em que uma mensagem é levada, em que uma palavra é colocada em jogo, se ela não for crida, quem proferiu essa palavra sente-se desonrado, a menos que não tenha vergonha. E eu digo para você, Deus tem vergonha sim, Deus tem sentimento sim. Então todo milagre é construído com uma fé inabalável no Senhor e na sua palavra. E na sua palavra. Deixar de crer nessa palavra é pedir para morrer. Foi isso que aconteceu com o pobre comandante da guarda do castelo. Foi isso que aconteceu com ele. Versículo 2 diz, olha, um capitão cuja mão o rei se encostava respondeu e disse que ainda que o Senhor fizesse janela dos céus, nada poderia resolver aquele problema. Lá no versículo 17, quando o rei disse assim, está liberado, tem comida para todo mundo, invada esse arraial. O rei colocou quem na porta? Ele. Versículo 17, e puseram o rei à porta, o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Ou seja, do jeito que Eliseu havia dito para ele, que ele não estava crendo na palavra de Deus, porque Eliseu não falou de si, ele diz assim, assim diz o Senhor, a palavra não era de Eliseu, a palavra era de Deus, então ele desonrou a Deus, e desonrar a Deus é pedir para morrer, é pedir para ser sacrificado. Isso vale ainda hoje, pastor Carvalho? Sim, nós temos que crer na palavra para que nós tenhamos vida. A Bíblia diz que quando nós cremos na palavra, o Senhor Jesus usa uma figura de linguagem, dizendo o seguinte, olha, aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior, ou seja, alegria, paz, bonança. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, a palavra é essa, tem a vida eterna. O contrário de vida eterna é morte eterna. Então, deixar de crer na palavra, deixar de dar a credibilidade a ela, é pedir para morrer, é pedir para inexistir. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão,
minha irmã, você quer um milagre na sua vida? Quer um milagre? Quer que Deus faça algo? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Quer que aconteça um milagre na sua vida? Aprenda a tomar decisões. Quer um milagre de fato no seu lar, no seu trabalho? Seja corajoso, seja corajosa. Quer que algo aconteça na sua vida? Creia na palavra de Deus, que quando Deus fala, Ele cumpre. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir. Olha só o tanto que nós estamos mal na vida, né? Não é homem para mentir, para que minta, né? Porque a gente, como homem, a gente comete muitas falhas. Uma delas são as inverdades. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Não perca a esperança. Não foque na derrota. Foque na sua vitória. Acredite que Deus está presente neste momento que estamos vivendo. Reúna a sua família em adoração. É melhor do que questionar se as coisas vão se dar bem ou se dar mal. Confie no Senhor. O salmista diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Deus prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Que Deus continue lhe dando graça. Deus tem bênção para o seu povo. Poucos têm recebido. A culpa não é do Senhor, não. A culpa de nós não recebemos a bênção não é de Deus. É nossa, né, irmã Fé? É nós que somos culpados, porque nos falta exatamente isso. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele também é galardoador de todos aqueles que o buscam. Amém, queridos? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estamos chegando ao término do trabalho dessa noite. Eu acredito que Deus tem falado aos nossos corações. Nós estaremos aqui no próximo sábado, no culto com adolescentes. Convido você para estar conosco. E Escola Bíblica Dominical, o irmão, nosso querido presbítero Edinon, estará aqui ministrando a lição. E vai ser uma bênção. A glória de Deus, né? Aliás, ele estará aqui conduzindo a Escola Bíblica Dominical. Não é isso? E nós vamos terminar com as nossas irmãs. Está todo mundo preparado aí? Nós vamos terminar, vamos orar agora pelo término do trabalho. E as nossas irmãs estarão louvando a Deus. Amém, meus irmãos? Sábado estaremos aqui, né, irmão Anderson? Todo mundo? Maravilha? Confirmado? Isso. Meus irmãos do Ministério de Louvor Essência, Deus abençoe vocês. Deus recompense vocês. O trabalho de vocês é muito importante, muito bom mesmo. Que Deus continue inspirando vocês, dando-lhes coragem. Deus abençoe Samuel, Adielice, pelo apoio aqui com a tecnologia, Gabriel, né? Os irmãos que vieram nesta noite para nos apoiar. Muito obrigado. Não tenho palavra para expressar a minha gratidão. Irmã Fé, Deus continue abençoando a senhora grandemente. Muito obrigado, viu, irmã Fé, pelas suas orações, pelas suas intercessões. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer o Senhor e orar pelo término do trabalho. Depois da bênção apostólica, as meninas estarão ainda louvando com o hino, e assim nós estaremos dando por encerrado o trabalho desta noite. Ore comigo neste momento. Querido Deus, eterno e soberano Pai, Deus de toda glória, Deus todo-poderoso e maravilhoso, nós acreditamos no Senhor. Nós confessamos que Tu és o nosso Deus. Para nós não existe outro Deus senão o Senhor, o Deus eterno, soberano, justo, maravilhoso e glorioso. Neste momento nós Te agradecemos por mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de poder estar no Teu santuário para Te adorar e Te louvar, cultuar o Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, agora nos concede uma noite abençoada, nos dá um sono tranquilo, Senhor, nos dá um sono restaurador. Eu oro pelas famílias, meu Deus, neste momento. Visita cada uma delas. Estende as Tuas mãos gloriosas para abençoá-las, Senhor. Deus protege, livra de todo mal. Livra-nos, ó Deus, dessa doença que assola o mundo, Pai.
Protege a tua igreja, protege os teus filhos, as tuas filhas. Senhor, em nome de Jesus, renova a esperança do teu povo, renova a esperança de cada um de nós. Não nos deixe cair, ó Deus, na sarjeta da falta de fé, meu Pai, mas que nós sejamos capazes de continuar com a nossa fé viva, eficaz, atuante, a fim de que teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Eu oro pelos teus filhos e as tuas filhas, que estão contribuindo conosco nesse trabalho. Abençoe cada uma delas, meu Pai. Aquelas que estão aqui ajudando com as tecnologias, os irmãos que estão te adorando, o ministério de louvor, cada integrante, os obreiros que estão se dispondo a vir, Pai. Que o Senhor Deus os abençoe de um modo mais do que especial. Paizinho querido e amado, no nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Levante a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos aqui presentes, sejam com todos que nos acompanham nessa transmissão, seja com a nossa cidade, com o nosso estado, seja com o nosso país, não só hoje, mas para todo sempre. Todo o povo de Deus diz bem alegre, amém. E nós somos uma família, para a glória de Deus. Deus abençoe, uma ótima noite para vocês, e agora fique aí com o louvor aí das nossas irmãs, irmã Raquel Rodrigues e Gabriela Rocha. Deus abençoe. Ao teu nome clamarei.
para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde te quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descanso.